na live do Anderson. Hoje nós vamos falar Olá, você que nos acompanha na live do Anderson. Hoje nós vamos falar dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas pessoas o criticam por não conhecer, mas saibam que é o melhor instrumento atual de atendimento e de proteção a esses jovens. No Brasil, conforme a nossa chamada de 1990, uma em cada 5 crianças e adolescentes estavam fora da escola, entre 10 e 18 anos. Havia uma parte delas, uma em cada 10, que não estava alfabetizada. A cada 1.000 bebês nascidos vivos, 50 não chegavam a completar um ano. E naquela ocasião, 8 milhões de crianças eram submetidas ao trabalho infantil. Então, nós temos muito a comemorar nesses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Passando essas 3 décadas, o percentual de crianças fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a ser de 12,4%, caiu para 3,2%. E o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. O Estatuto é considerado um espaço, eu não falo nem somente o espaço, o Estatuto é considerado um mecanismo mais avançado de concepção dos direitos das crianças e adolescentes em todo o mundo. Segundo o coordenador Mário Volpi, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e ele é o coordenador de programa de cidadania dos adolescentes, ele disse que o Brasil participou ativamente das discussões internacionais que culminaram em 1989 na Convenção sobre os Direitos da Criança na Organização das Nações Unidas. E essa convenção foi assinada por 196 países. E o Brasil, antes do próprio Estatuto, já tinha assinado, cabe destacar, no governo Sarney, certo? No governo Sarney, que foi a reabertura democrática, o tratado, né, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, deixando bem claro. E depois possibilitou esse acesso na inclusão do artigo 227 na Constituição Federal de 1988, que considera dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de qualquer negligência, discriminação, exploração e, acima de tudo, violência, crueldade e opressão. Então, vocês percebam o quanto que o Brasil, o dispositivo legal, está tão preocupado com o seu futuro. Muita gente critica o Estatuto da Criança e do Adolescente porque não o conhece, achando que ele trouxe impunidade. Mas logo mais adiante nós vamos tratar disso. Vamos colocar aqui, para apresentar para vocês. As crianças e os adolescentes são sujeitos de direito, aos quais, significa eles, devem ser garantidas a proteção integral e as oportunidades de desenvolvimento em condições de liberdade e de dignidade. Parece muito blá blá blá, mas no dia a dia a gente vê que isso é fundamental. De acordo com o Sr. Volpe, coordenador de programas de adolescentes da Unicef, foi um processo muito complementar. Em 88, surgiu a Constituição. Em 89, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU.
e em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existe um alinhamento conceitual das ideias da proteção integral das crianças e dos adolescentes, que trouxe uma evolução muito grande, porque o juizado de menores da época era considerado apenas como órgão punitivo dos jovens. E o Estatuto da Criança ampliou o sentido de proteção integral, e inclusive lá já existem, tá, mecanismos que possibilitam, inclusive, a punição através das medidas socioeducativas. Para quem não sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma referência para os outros países quando se trata de política pública voltada para essa faixa etária. E o próprio Estatuto, hoje tão vilipendiado pelas pessoas que não o conhecem, acha que não somente o abuso da violência é pelo ECA. Não. Não. Porque ainda, se não conseguiram atuar no modelo de repressão criminal, ao adotar pura e simplesmente o rebaixamento da idade penal, esses jovens serão totalmente desvirtuados e serão trazidos para uma criminalidade plena. Então, pensem aqui, ir contra isso é um retrocesso. Nós temos que possibilitar o desenvolvimento pleno, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento cultural para a sociedade. Nós temos que investir em futuro. Investir em futuro é investir na criança e no adolescente. O que nós estamos falando aqui? No investimento à educação, à escola pública e gratuita mais próxima de casa, que às vezes alguns órgãos do Poder Judiciário desconsideram isso, mas isso é uma outra questão. O acesso de prioridade absoluta na saúde. Ter asseguradas condições para o seu desenvolvimento de cultura, lazer, integração social. Falta muita coisa ainda. Mas, principalmente, vocês podem até perguntar, Anderson, mas o Estatuto ele só dá direitos e não dá deveres. Claro que ele dá deveres. Deveres à família, dever à sociedade e, principalmente, ao dever público em garantir esses direitos às crianças e aos adolescentes. Então, é o dever de todos, não apenas da família ou da sociedade, mas principalmente ao poder público que trata esse programa. Programa não, que trata esse dispositivo legal. Então, vamos aqui colocar o seguinte, para quem não entende, né, e aqui a gente vem, eu falo, não é descaracterizar, mas esclarecer de uma forma didática, né? A criança e o adolescente começou a ter esses direitos, como que a gente falou, a partir da Convenção da ONU, da participação de debates da Unicef, mas principalmente para garantir que a nossa sociedade tenha a possibilidade de ter progresso, que tenham cidadãos conscientes, que haja uma possibilidade desse desenvolvimento pleno. E vamos aqui colocar que a substituição do Código de Menores vigente mudou uma situação que era a doutrina da situação irregular, ou seja, apenas da punição das irregularidades dos ditos menores, para a proteção integral, que distribui à sociedade a responsabilidade de assegurar os direitos das crianças e adolescentes com prioridade absoluta. E reitera aquilo que nós dissemos da responsabilidade da família, do poder público e da comunidade. Mas ainda existe essa mentalidade que tem que ser um dispositivo meramente opressor. Afinal de contas, tem muita gente ainda que sente saudade da ditadura e não seria diferente
em querer ressuscitar o Código de Menores. Mas vamos além. As práticas sociais são constantes. A lei trouxe uma visão nova para assegurar esses direitos. E com isso, tem que haver um trabalho de divulgação da lei, de conhecimento, de aplicação e, principalmente, de mudanças positivas para a sociedade. Isso tem que ser um trabalho constante. E existem alguns lugares que são, mas ainda é um trabalho constante. E para se ter uma ideia, muitas pessoas ainda não sabem qual é uma função de um conselho tutelar, por exemplo. Imaginam que o ECA é um código que apenas passa a mão na cabecinha e diz, vai lá, cometa crimes e você não vai ser punido. Será que é isso na prática? Então eu convido vocês a irem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, na vara de infância e juventude, que fica ali na rua Piratininga, vocês vão ver que existem vários e vários adolescentes tendo que prestar, juntamente com a sua família, o compromisso legal de estar ali conforme a medida socioeducativa aplicada. Não dá para ver agora, porque os fóruns estão funcionando em regime remoto. Mas quando voltar à normalidade, acompanhe. Acompanhe e vocês perceberão que o ECA tem a sua aplicabilidade. Aliás, alguém de vocês já conheceram o Conselho Tutelar da sua região? Ele deve atender você. E, com certeza, deve ter uma série de situações que envolvem a política de proteção à criança e adolescente, que estão lá fazendo os conselheiros trabalharem, ou pelo menos parte desse pressuposto que eles estão trabalhando. E sabemos também das grandes dificuldades que se tem de infraestrutura, de atendimento, de atuação, mas essa é uma segunda questão. Mas os conselheiros tutelares dos bairros aqui na cidade de São Paulo, eles têm que ter essa preocupação. Aqui na cidade de São Paulo, pegando esse gancho, houve a eleição no ano passado, eu acredito que muita gente não soube que houve essa eleição para votar no conselho local, mas essa é uma questão que precisa ser aprimorada, porque, infelizmente, ao invés de ser uma eleição comunitária, que os membros da comunidade têm participado, ela hoje tem, essa eleição, uma característica de um aparelhamento de grupos específicos. Mas esse pode ficar para um segundo momento. E queremos dizer o seguinte, em se tratando das medidas socioeducativas, e esse é o tema que pega quando se trata do ECA, vamos deixar claro, criança e adolescente não cometem crimes, porque eles são punidos, digamos assim, através do ato infracional. E adultos, ou seja, acima de 18 anos, que cometem crimes expressamente tipificados no Código Penal. Estamos colocando aqui de uma forma conceitual. E o sistema socioeducativo, como se diz, ele tem que vincular esse trabalho de desenvolvimento com a comunidade, com a família, a responsabilidade do Estado. Por isso que no próprio Estatuto tem modulações de aplicação de medidas socioeducativas, conforme a variação do ato infracional cometido pela criança ou pelo adolescente. Então, existe, inclusive, um juizado para isso, a vara de infância e juventude, que acompanha, que aplica isso. Então, as coisas não são tão simplificadas como é jogado na imprensa, ou em rede social, talvez, né, que não existe punição alguma. Então, para vocês terem uma ideia, hoje no nosso país, segundo os últimos dados do sistema da Defensoria Pública, nós temos 26 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e para isso, aí existe a responsabilidade do poder público, melhorar a escolaridade, a capacitação profissional e o seu modo de relacionar
com a sociedade e com as outras pessoas. O sistema socioeducativo, no modelo que está hoje, ele está muito focado em punir, transformando essas unidades, conforme o caso, em uma extensão de estabelecimentos prisionais. Ele precisa ter amplitude, ele precisa ter a possibilidade de educação, lazer, cultura, tudo aquilo que o Estatuto coloca. E, infelizmente, essa aplicação ainda está longe de ser atingida. Então, existe também uma responsabilidade do poder público. E quando a gente fala poder público, não é um linchamento e uma só pessoa que está no governo e tal. É de uma política pública que envolve o parlamento, que envolve o judiciário, que envolve o poder executivo, que envolva a sociedade e que envolva os demais atores sociais na construção desse progresso e garantir a aplicabilidade da lei. Então, esse é um ponto principal. E posso falar com tranquilidade a todos vocês. Esse é um dos assuntos que eu acompanho aqui na cidade de São Paulo desde 1996. Eu era ainda adolescente e, a partir dali, foi que recebi essas informações de um grupo que se reunia na Câmara Municipal, com quem eu tenho contato, com vários até hoje, sobre as políticas públicas de criança e adolescente, que envolve a educação, envolve a saúde, envolve a cultura, envolve o lazer. Eu estou repetindo isso para vocês entenderem que algumas pessoas querem somente o ato de punir, e já tem esse mecanismo de punição. Mas é preciso entender que existem falhas do poder público para isso. E, infelizmente, existe aí uma sonegação de direitos, né? Apenas. Existe não. Existe uma sonegação de direitos. Nós precisamos uma amplitude disso. E aqui tem até uma seguinte situação. Vocês já pensaram, se pega, por exemplo, um adolescente com 13 anos de idade, punido pelo ato infracional, ele fica longe da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, durante 3 anos. Isso é suficiente para ele? Ele vai perder toda aquela fase da juventude que ele vai se desenvolver, que ele tenha acesso à cultura, que ele tenha acesso a esses mecanismos. Cabe aí uma reflexão. E eu estou considerando todas as falhas anteriores. Então, nós também temos que buscar a responsabilização do Estado, dos poderes públicos que falham na implementação da política pública de criança e adolescente. Porém, os meninos têm a sua responsabilidade, estão punidos, em alguns casos até confinados, mas é somente eles. E a responsabilidade do Estado? Como é que faz? Então, nós precisamos rever esse conceito. Lembrando também que, por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós conseguimos descobrir algumas coisas. E eu quero dar um exemplo concreto da cidade de São Paulo, porque aqui é o lugar onde eu vivo, onde trabalho, onde tenho a minha família, onde eu tenho os meus amigos, as minhas relações profissionais e comunitárias. O déficit de vaga em creche chega por volta de 100 mil vagas na cidade. Existem regiões que estão assim, plenamente deficitárias. E isso já fomos discutir na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura, no Tribunal de Justiça, e temos uma série de dificuldades de se reverter isso. Seja pela falta de programas, de pessoas capacitadas e principalmente de uma fiscalização mais efetiva da sociedade. E no ensino infantil, a mesma coisa. Então, vamos colocar para vocês que a creche é dos 0 aos 3 anos e dos 3 anos aos 6 anos é o ensino infantil, que popularmente é conhecido como educação municipal, né, de educação, Escola Municipal de Educação Infantil. Então, vejam como que existe ainda esse déficit de vagas, existe ainda um déficit de atendimento nos postos de saúde, existe um déficit de atendimento de pediatras, de médicos e biatras. Para quem não sabe, médico e biatra é cuja especialização é voltada para o atendimento a adolescente, que ele consegue entender
essa transitoriedade da faixa etária juntamente com os puxa, às vezes é difícil falar algumas áreas que está fora, né? Com os hormônios da juventude, dessa transformação mental, né? Que ele vai se transformando. Então, o médico pediatra, ele é o profissional que pode dar esse acompanhamento às crianças no processo de transformação da adolescência e da adolescência para a fase adulta. Tá? Então, percebam como que existem ainda muitas falhas de aplicação do estatuto, muitas falhas para a recuperação dessas crianças, para a recuperação desses adolescentes. Está demorando muito para que nós tenhamos uma política pública ativa. O que é a política pública? Em que todos os agentes sejam envolvidos para encontrar soluções e que tenham execução concreta. Olha o que diz aqui um defensor público do Rio de Janeiro, né? Chamado, vamos pegar aqui, que às vezes a gente passa, né? Passa mais, Rodrigo Azambuja. Ele coloca o seguinte, né? As unidades hoje que tratam da aplicação das medidas socioeducativas deveriam se assimilar às escolas, mas ainda temos esses espaços como pequenas prisões, com todos os seus malefícios, gerando uma subcultura criminal. E com isso, incute-se na mente deles. Eles são prisioneiros e vão moldando a personalidade deles de acordo com essa ideia, possibilitando esse desenvolvimento de uma cultura marginal, ou seja, que eles estão à margem da sociedade. E essa lógica, como podemos observar, contraria toda a concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Uma coisa também para vocês lembrarem, agora eu estou fazendo um bate-papo informal. Vejamos uma situação. Quando se fala da proteção integral de crianças e adolescentes, e nós citamos mais uma vez aquele mantra de educação, saúde, cultura, lazer, mas esse atendimento para esses jovens, mas também os seus pais precisam ter condições para educar os seus filhos. Eles também precisam ter emprego, eles também precisam ter acesso à educação, eles também precisam ter condições de aumentar a sua renda. E, infelizmente, nós estamos num círculo vicioso que não possibilitamos nenhum tipo de desenvolvimento, nem da criança e nem da família dessa criança. Precisamos encontrar um modelo que repactue tudo isso. E essa é a hora certa. Não podemos trazer a nossa sociedade para uma barbárie. Nós já temos uma barbárie social. E não podemos trazer para uma barbárie legal. Ou seja, da própria legislação. Semana passada, eu não sei se muitos acompanharam, que o Brasil, das 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, das 20 metas, estabelecido em 2014, que era para chegar em 2016, foi prorrogado para 2020, só cumpriu uma meta. E agora, acho que eu nem lembrei o que aconteceu aqui, que eu me perdi, eu estou deixando tarde aqui. E nós temos que ver que a educação infantil ainda não foi plenamente atingida. O número de atendimentos às vagas em creche ainda também não foi atingido. Então, portanto, como que eu posso apenas cobrar a responsabilidade do indivíduo, sendo que o Estado não faz a parte dele? Vamos colocar aqui que é o Estado? É o Estado de São Paulo? Não. É o poder público como um todo. É o prefeito, é o governador, é a Assembleia Legislativa, no caso das cidades, a Câmara Municipal. E, principalmente, envolver o Conselho Tutelar.
né? Então, vocês precisam entender como que essa estrutura está tão defasada, impacta na educação dos nossos jovens, em especial das crianças e do adolescente. Olha que interessante aqui o depoimento da mãe, Cristina de Oliveira, que ela diz aqui, que ela conseguiu matricular as 3 filhas, olha o que ela comenta aqui. A criança que frequenta a creche consegue largar a fralda mais cedo, juntar as frases melhor e também as palavras. Quando a criança não é da creche, parece que ela tem menos idade. E ela também disse que ela conseguiu uma vaga para uma criança e não conseguiu para outra. E que teve uma grande dificuldade com a criança e também impossibilitou que ela trabalhasse. Então, às vezes falam assim, não, porque tem um emprego e tal, mas se não tiver onde colocar a criança, fica muito difícil. A mãe não vai sair de casa, não vai abandonar o filho pelo emprego. Então, cria-se uma dificuldade muito grande. E com isso, a falta de emprego, a falta de renda, traz mais discussões em família. O homem também sem emprego mexe com a sua dignidade, começa a ter discussões, não que se justifique, mas pelo menos para entender quais são um dos fatores. Chega na violência doméstica. Então, vocês percebam como que é importante tratar da política pública voltada para a criança e adolescente, no sentido de buscarmos, inclusive, mais harmonia aos nossos lares. Vocês viram como que é importante. Não pode deixar isso de lado. Ele tem uma atuação fundamental. E tudo isso onde que está garantido? Na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, como que nosso bate-papo, sempre coloco meia hora, agora achamos um formato legal, né? Já estamos aqui no nosso tempo. O Conselho Tutelar, conforme a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, diz o seguinte: é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos cumprimentos dos direitos da criança e do adolescente. O que significa isso? Ele é o órgão que vai fiscalizar. Então significa que o Conselho Tutelar ele não é vinculado ao vereador, ele não é vinculado ao Ministério Público, ele não é vinculado a prefeito, ele não é vinculado ao presidente da República, ele não é vinculado a órgão nenhum. Ele tem autonomia de ação, porque o princípio maior é a proteção integral da criança e do adolescente. Então, vejam como que o Conselho Tutelar é uma figura importantíssima no cumprimento da legislação de proteção, coibindo os abusos, oferecendo segurança aos jovens que necessitam. E todos os dispositivos que regulam a atividade do Conselho Tutelar está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, peço a vocês que deem uma atenção, invista no futuro, começando por hoje. Vamos assegurar a proteção integral às crianças e adolescentes. E, fatalmente, nós teremos uma sociedade muito melhor, com cidadãos qualificados, cultos, com acesso à saúde e que possibilita um desenvolvimento mais amplo, como pais, como família, como responsabilidade da sociedade civil. Então, nós precisamos dar condições, nós precisamos dar oportunidades de igualdades perante a lei e as condições reais. Certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui, pela live. Colocamos aqui um assunto que ele é muito espinhoso, tem muita gente que ainda não entende, mas se for do interesse de vocês, nós podemos prosseguir numa próxima ocasião. Eu havia convidado o Mauro Alves da Silva, jornalista, presidente do Grêmio Ser Sudeste, coordenador do Fórum Jabaquara dos Direitos da Criança e Adolescente. Por um motivo pessoal, ele não pôde compartilhar conosco das suas experiências, daquilo que acontece na cidade de São Paulo, mas reforço aqui o convite para uma próxima oportunidade. E
temos muito a comemorar nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas temos ainda muito a conquistar. E vocês nos sigam na rede social em geral, no Twitter, no Facebook e também no Instagram, com @ADV Anderson Cruz. ADV Anderson Cruz. E no site www.anderson.ong.br. E voltaremos por esses dias ou em edições extraordinárias com outros assuntos de interesse social que envolvam você, que envolvam o seu dia a dia, para que você possa conhecer melhor os seus direitos e como funciona o nosso país, o nosso dia a dia, a nossa cidade e, acima de tudo, o Brasil que melhor queremos, com participação, com clareza, com os nossos deveres que já tem a lei, com as nossas obrigações que nós já temos, mas com a amplitude dos nossos direitos. Tá legal? Então, até a próxima oportunidade. Deixem aqui os seus comentários quando vocês forem vendo as informações, as perguntas, e me coloco à disposição de vocês para continuar discutindo esse assunto. Tá certo? Então, se lembrem, investir na criança é investir no presente e no futuro. Um abraço para todos vocês, até a próxima oportunidade.